Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, a paz, amados. Então vamos abrir a Bíblia já em primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2. Iniciaremos a primeira parte do versículo 1 até o versículo 5. Ali está o estudo, o comportamento do crente. Nós já terminamos o capítulo 1, já está no Facebook gravado e agora nós vamos começar a participar com o capítulo 2, né? Vamos iniciar hoje. Não está rodando aqui, para saber se você consegue rodar lá. Aí, agora pronto. Obrigado. Aqui está, então, a leitura que vamos fazer hoje, é que Paulo mostra nesses versículos que a fé remove a cobertura do mistério. Isso é, o que Paulo quer dizer? Vamos ler então aí, ó, irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, preferi o poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Pode sentar, amados. Os irmãos, sabe o que eu acho muito interessante nesse estudo? É que ele tira todas as arestas da fé. Ele mostra como Paulo ele se apegava a tirar tudo que poderia estar entre Jesus e ele. E entre Jesus e a mensagem que ele ia pregar. Ele procurava tirar tudo. E ele refere essa referência que ele faz, o testemunho do Espírito Santo refere-se a Jesus Cristo. E a testemunha de Deus é a respeito de Jesus. Então, Paulo resolveu que sua pregação, ela também deveria ser tudo acerca de Jesus. Quando a gente tira o homem do foco, tira a igreja do foco, denominações do foco, pregadores do foco, cantores do foco, e foca Jesus, o evangelho fica limpo, claro e poderoso. A palavra se torna fidedigna. Porque o homem em si mesmo, ele não tem nada que Deus não tenha dado a ele. Tudo que nós temos foi Deus quem deu. E qualquer coisa que nós achemos que foi nós, perdemos o tempo. Porque tudo que nós temos e somos, e até o que entregamos a Deus, foi Ele que nos deu. E Paulo, ele tinha essa garra de fazer isso. Ele queria que, de qualquer forma, tanto é que ele falou assim, olha, eu abandonei tudo, eu deixei tudo aquilo de sabedoria que eu tinha, de conhecimento, só pregar Jesus para você. Porque nada, ele não queria atrair o povo, e aí nós vamos ver que no capítulo 3 ainda vai ter gente que ele vai reclamar das pessoas que tinham predileções por pastores, por ensinadores. Ele disse que nada que ele fizesse deveria impedir os seus ouvintes de verem a Jesus Cristo e esse crucificado. No versículo 2, ele fala isso, a não ser Jesus crucificado. Então Paulo era um homem instruído. Paulo tinha muito conhecimento. Ele poderia ter empregado palavras pomposas, né? Ele poderia ter usado palavras para impressionar com sua pregação, mas também podia dizer, eu tenho títulos, eu sou, né?
eu era do Sinédrio, eu pertencia, eu tinha cartas, eu tinha autoridade de polícia, né? Mas isso, ao contrário, mais tarde tornou-se para ele um peso, porque ele lamentava que através desse tipo de poder que ele tinha, ele arrastava os crentes, ele perseguia a igreja do Senhor. Poderia ter contado vantagem das suas realizações, ter usado palavras persuasivas de sabedoria humana, mas não, ele não fez. E também, amados, nós não devemos fazer. Não devemos cair nessa esparrela de querer mostrar conhecimento, mostrar que sabemos, que temos. Ao contrário, tudo em nós é Cristo Jesus. Só Ele deve. Cada crente deve apresentar-se cada dia, quando acordar, e dizer: Senhor, hoje eu vou sair para o trabalho, para esse compromisso, mas eu quero que o Senhor seja visto em mim. Eu quero que a Tua palavra seja real na minha vida. Então, na verdade, muitos anúncios que a gente vê, inclusive no Brasil, de cruzadas evangelísticas, né? De grandes pregadores que vão estar numa igreja, grandes cantores, e o nome do pastor, o nome do cantor, ele é colocado bem grande. O nome de Jesus Cristo muitas vezes fica lá nas entrelinhas. Então, nenhuma campanha, nenhuma igreja deve estar pronta a exaltar o nome do pastor, do seu líder, ou de quem quer que seja. Não deveríamos também, que muita gente já me cobrou, por que você não dá testemunho da sua vida, do seu trajeto missionário, das suas passagens pelos sofrimentos que o Senhor passou para chegar até aqui? Eu falo, eu só vou fazer isso quando Deus for glorificado através disso. Não para apresentar a minha vida, mas apresentar o que Ele é poderoso para fazer na vida de alguém que se coloca na mão dEle para dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E é interessante que a nossa pregação, amados, também ainda não deve ser ou para fazer as pessoas nos admirar pela forma que nós falamos, né? O brilho da nossa inteligência, ou se ficarem maravilhados com a oratória, que muita gente sabe falar bonito, sabe falar da forma cativante, carismático, ele atrai. O que temos de dizer deveria ser o que o Paulo disse no versículo 4. O que temos de dizer seria uma demonstração do Espírito e de poder. Quando você está falando, a pessoa não está te admirando, mas está sentindo lá dentro a unção do Espírito mover-se. E muitas vezes no silêncio a lágrima sai, a unção penetra, o Espírito se move e nós começamos a ser, aleluia, abençoados pela presença do Senhor na nossa vida. E Paulo disse que para que a vossa fé, que está ouvindo, não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O poder de Deus não acaba, a sabedoria humana ela é tão passageira, e ela é tão enganosa muitas vezes, ela é tão superficial. O mesmo argumento que alguém usa agora pode ser derrubado amanhã por outro argumento mais forte. Os gregos faziam isso, eles se reuniam no Areópago, para um falava, o outro ouvia, e debatia, e cada um queria mostrar a sua ideia, o seu pensamento, a sua filosofia. E Paulo foi um dos que aproveitou essa oportunidade para ver quando eles adoravam no altar ao Deus desconhecido, e ele aproveitou para dizer: eu vejo que vocês são muito religiosos, vocês têm bastante altares aqui para adorar,
mas vocês têm um ali ao Deus que vocês não conhecem, adoram a um Deus desconhecido. Mas eu quero dizer para vocês que esse Deus que vocês não conhecem, Ele criou os céus e a terra. Ele é todo poderoso, Ele criou todas as coisas. E Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para salvar o pecador e a humanidade. Eles estavam ouvindo Ele, aí começaram a se juntar e começou a aglomerar. Mas daqui a pouco Ele fala que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Aí muitos começaram a rir de Paulo. Porque para a sabedoria humana, a fé é uma coisa que é difícil. E principalmente uma pessoa morrer e ressuscitar para eles é uma parola, um paroleiro. E você está falando besteira. Mas é por isso que a Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para os sábios. Mas para os entendidos, aqueles que têm o Espírito de Deus, é poder de Deus. Então é interessante ouvir um homem instruído como Paulo dizer que foi em fraqueza, temor e grande tremor. Que é óbvio que Paulo não era o defensor do poder do pensamento positivo. O êxito de Paulo, ele não era devido a que ele tinha uma capacidade de lidar com as palavras, não. Era por causa da sua autoconfiança, também não. Ele não depositava confiança nele mesmo. Ele chegou a falar isso: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Então, Paulo, ele deliberadamente, isso é, ele espontaneamente desviava sempre dele mesmo para proclamar Cristo. E é interessante como Deus pode dar poder para as pessoas, dons espirituais. E muitas vezes, por causa do dom, a pessoa acha que ele é o abençoador, quando na verdade é o que está nele que abençoa, o que está em nós. O dom são ferramentas que Deus nos fornece para edificação, mas o fruto do Espírito é que mostra realmente a nossa espiritualidade. Então nós devemos entender que infelizmente muitos se perdem querendo ser aquilo que jamais seremos, igual a Deus. A erudição, o pleno conhecimento, muito conhecimento, a habilidade também, ela pode até se constituir ajudando a criar grandes ministérios, como já aconteceu, mas também pode transformar em grandes empecilhos para a pessoa ficar na dependência de Deus. A pessoa, não, comigo eu não preciso orar, eu já sei, eu estou tão habituado. Eu podia, como dar aula na idade há mais de quase 30 anos, cada 4 anos um ciclo, eu podia dizer, já não preciso nem estudar, mas toda vez que vou estudar, Deus me revela coisas novas. A gente pode até falar o que já sabe, mas quando você procura na palavra, sempre aparecem coisas novas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os corações e os pensamentos. Essa palavra, ela é poderosa em si mesma. Então, o verdadeiro êxito, amados, não está naquilo que eu posso fazer, mas é uma questão de eu posso fazer da maneira que traga glória para Deus. Então, se eu fizer isso, isso vai trazer glória para Deus. Se eu estou dando esse estudo bíblico para vocês hoje aqui, esse estudo vai trazer glória para Deus, é isso que importa. Então, se você sair daqui dizendo, estou alimentado,
pela palavra de Deus. Glória a Deus. Então, a glória é de Deus. É glória para Ele. O instrumento é usado, mas a glória era do Senhor. Então, Paulo podia ter impressionado os ouvintes com o seu nível de instrução. Ele mesmo declarou uma vez: olha, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, quanto à lei, irrepreensível. Mas eu deixei tudo isso, eu não uso nada disso, para seguir a Cristo e ouvir o que Ele tem a dizer, e passar com simplicidade a palavra que Ele me deu para falar. Ele podia ter usado linguagem persuasiva, porque esse povo estuda até mesmo como conquistar. Quem trabalha com vendas, quem trabalha com comércio, tem que aprender a lidar com o povo e falar palavras que motivem, que tragam motivação, que tragam, né, esperança. Quem trabalha em vários setores, trabalha com o humano em si, com a pessoa em si, tem que ter palavras boas, tem que ter palavras de ânimo, palavras de, né, você vai dar certo, você vai conseguir. Isso não é errado. Mas o Evangelho não depende disso. Porque isso é trabalhar na alma da pessoa. A psicologia é trabalhar na alma. Mas o Espírito de Deus, Ele trabalha no espírito do homem. Ele move-se lá dentro de uma forma de corrigir e impressionar o homem com um poder que emana de Deus e sai de uma forma que alegra a alma, motiva a alma a adorar a Deus. Paulo podia criar um fã-clube para ele. E isso é um mau problema quando a pessoa diz: pastor, onde o senhor foi, eu vou atrás. Esse é um problema que muitas pessoas se apegam ao pastor. Se apegam porque existe uma ligação de amizade. Isso não é errado. O errado é o pastor achar que isso é porque ele é bom. É porque ele é melhor do que os outros. Não. Isso é graça de Deus. Mas a maior sabedoria do líder é levar as pessoas a adorar Jesus. Eu percebi isso no ano passado, quando nós fomos para os Estados Unidos e ali ficamos 2 meses e depois não podia voltar. Aí ficamos 4 meses. A igreja, ela andou normalmente, porque o pastor da igreja é Jesus. Os irmãos têm consciência disso. Isso que é bom. E eu me senti aí satisfeito, porque então eu estou ensinando bem a igreja do Senhor. Comigo lá ela funciona bem, sem mim ela funciona bem e até melhor. Por quê? Porque é Jesus que é o Senhor. Ele permitiu que nós ficássemos mais tempo lá para nos abençoar com a nossa netinha, que agora, em vez de ficar só 2 meses com ela, ficamos 4 meses com os netos, com os filhos. E isso foi para nós um tempo de refrigério. E ao mesmo tempo a igreja está aqui trabalhando, os obreiros trabalhando fielmente, abençoados, e Deus fazendo a obra. Interessante é que Paulo se recusava a fazer tudo isso que pudesse trazer para ele alguma glória. E ele nos dá um grande exemplo para nós também fazermos a mesma coisa que ele fez, imitando ele nessa matéria, de nunca querermos. O segundo texto que nós vamos falar agora para terminar é do versículos 6 a 9. Deixa eu passar ali. Estava querendo que a Ana passasse, mas quem passa sou eu. Então, o nosso estudo baseia nisso aqui, né, irmãos? Os irmãos sabem disso, né? Comportamento do crente. Aqui tem a palavra de Deus demonstrada, a palavra escrita e a palavra viva. Nós vemos que aqui a pedra fundamental, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, Efésios 2:20,
Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo, por 1 Coríntios 3,11, está. Então ele é o que sustenta toda a igreja. A Bíblia, a palavra escrita, Paulo diz, eu como sábio arquiteto lancei o fundamento. E ele diz, sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é Jesus Cristo. E aí então, ele tem ali, digamos, a sustentação, a fundação, o alicerce, e agora o prego, o edifício em si. Agora, Jesus Cristo é a palavra viva. A Bíblia é a palavra escrita. É o alicerce da casa. Agora, diga uma coisa, você olha para uma casa, você vê o alicerce dela? Você vê o fundamento? Então, o mundo não conhece Jesus, a palavra viva. O mundo não conhece a Bíblia, a palavra escrita. Mas o mundo conhece a palavra demonstrada, que somos nós. Edifício de Deus sois vós. E olha o que Paulo diz: vós sois a nossa carta, escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo. O mundo vê Jesus na nossa vida, porque nós estamos nesse fundamento. Mas ele diz, veja cada um como edifica sobre ele. O 6 a 9 vamos ler? No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Filha, palavra. Paulo disse, falamos a sabedoria de Deus em mistério. Qual o mistério que Paulo falava então aí? Que tipo de mistério? Esse mistério que Paulo falava era um mistério que confundiu os judeus. Por quê? O plano de Deus para a redenção do homem por meio da cruz e da ressurreição. A sabedoria oculta é a verdade que se refere a Jesus. Pois para os judeus, somente os filhos de Abraão eram os escolhidos de Deus. E nós vimos aí, inclusive, por metade, ontem na aula, que para o judeu reconhecer que os gentios também agora fazem parte dessa bem-aventurança, mas como? Eles são imundos, são impuros. Então, para os novos crentes, isso tornou-se muitas vezes um clima de discussão e muito de rejeição. Essa verdade está oculta somente aos que se recusam a crer em Cristo. Porque quem crê em Jesus vai ter a sabedoria de Deus nele, porque Jesus é a sabedoria de Deus. E essa sabedoria, ela não atinge, não chega na sabedoria de nenhum dos príncipes, dos sábios desse mundo. Porque é uma sabedoria diferente. Se tivessem conhecido a Jesus na sabedoria humana, jamais teriam crucificado, teriam reconhecido que Jesus era o Filho de Deus. Inclusive os religiosos, sacerdotes, escribas, fariseus, que eram de Abraão, não entenderam, não conheceram. E até Jesus usava parábolas exatamente para que eles ficassem mais confusos, porque o coração deles estava endurecido.
Quando o coração está endurecido, Deus, Ele não se revela. Mas quando o coração está contrito, quebrantado, Deus se revela. O homem pode estar em um pior estado que possa estar um ser humano, que o diabo lança muitas vezes nos calabouços da vida, nas prisões mais escuras que ele pode ter. Perdeu a dignidade, perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu tudo. Mas o coração dele clama e Deus ouve o coração. E Deus resgata muitos que a gente acha impossível de ter retorno. Mas o Deus é Deus de restauração, é Deus de milagres. Esse Deus faz milagres. Então essa sabedoria que é para os experimentados, lá no versículo 6, ela é para aqueles que o amam. O crente, ele é experimentado não na prática, porém na sua posição. Deus chama o crente de experimentado ou perfeito, porque ele, Deus, imputou o que no homem? A justiça de Cristo. Então, a justiça de Cristo foi colocada, quando você creu em Jesus, já não é mais a tua justiça, a minha. Deus olha para nós e vê o quê? A justiça de Cristo. Nós podemos até estar vivendo de uma forma diferente, mas Deus olha e vê a justiça de Cristo. Sabe o que Deus? Porque Deus não vê o momento, Deus vê amanhã. E às vezes a gente julga pelo momento. Saulo foi julgado pelo momento, quando Ananias disse: Senhor, esse é um perseguidor da igreja, ele arrasta os crentes na rua, entra nas casas. E era verdade. Mas Jesus falou o quê? O que Jesus falou para Ananias? Esse é um instrumento escolhido meu. Ele é um escolhido meu. E ele vai sofrer muito por causa do meu nome. Você vê? Deus não vê como o homem vê. Quando foi escolher o rei de Israel, lembra? Samuel é um profeta do Senhor. E ele se encantou com o irmão mais velho de Davi, soldado, preparado, alto, bonito. Né? É esse. Ele falou: é esse então. Não, é esse então, não é? E não tinha mais ninguém. Acabou os homens da casa dele. Ele disse assim: é um menino lá que está cuidando das ovelhas. Chama ele. Como é que a Bíblia descreve Davi? Ruivo, gentil aspecto. Quer dizer, uma pessoa que tinha um aspecto gentil, um aspecto doce. Algo, uma criança, um jovenzinho que era assim. E você fala assim: nossa, como ele é uma pessoa legal, né? Nice. E quando Samuel olhou, Deus falou assim: não pensa não, é esse. É esse. E depois nós vamos ver como Davi era, a valentia dele, como Deus usava, que lá no campo ele ficava cantando, olhando as ovelhas pastando, achando os melhores pastos para elas, procurando águas tranquilas para elas beberem. E ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz estar em verdes pastos. Ele também me guia por águas tranquilas, ele refrigera a minha alma. Ele me guia por amor à justiça, por amor do seu nome. Então Davi, ele tinha essa comunhão com Deus. Irmãos, não importa onde a gente esteja, se ninguém nos conheça, o importante é que Deus nos conheça. E na hora e no tempo dele, ele vai puxar para fazer o trabalho que ele tem a fazer. Então, é interessante que qual o plano de Deus, amados? O plano de Deus é que Deus tem preparado tudo isso é nosso, para o nosso conhecimento. Deus, Ele fez coisas tão maravilhosas. Sabe o que Ele falou no profeta Isaías? Eu sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Pensamentos de paz,
Pensamentos bons, não de mal. Deus nunca quer o nosso mal. Ele nos corrige, Ele permite sofrimentos, mas sempre com a intenção de nos puxar mais para perto dele, nunca para nos afastar. E que maravilhosas são essas coisas. Ele disse coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais passou pelo coração do homem. É isso que Deus tem preparado para nós. Quanto mais conhecemos acerca de Jesus, quanto mais nos aproximamos dele, mais o nosso comportamento será igual ao dele. Não tem outro caminho, não tem outra forma, amados. Eu queria fazer o que Jesus mandou, então se aproxime dele. Quando os casais vêm perguntar para mim, pastor, como é que a gente faz? A gente está vivendo um momento difícil, quase se separando. E eu falo assim, olha, vocês não devem se preocupar agora, nesse momento, em se ajustar, se acertar, não. Não se preocupe com isso agora que vai dar errado. Procurem se chegar perto de Deus. Porque quanto mais perto de Deus vocês estiverem chegando, mais perto um do outro vocês vão chegar. Aí a harmonia chega. Quando eu falei isso, no estudo de casais, 3 casais aceitaram Jesus naquele estudo de casais. Um ambiente meio festivo, cheio de mesas, comida, rosas, velas, aquela coisa romântica, né? Mas o importante é que o Espírito de Deus trabalhou dentro de um ambiente onde as pessoas que ali estavam puderam entender que o segredo do sucesso no casamento, num casal, não está em um amar mais o outro, de um respeitar o outro. Isso é necessário, mas o segredo do sucesso é quando os dois estão mais perto de Deus. Quanto mais chega perto de Deus, mais ligado fica, mais perto fica, e jamais alguém pode separar. Porque aqui embaixo, se horizontalmente chegar perto, através de conselhos, de aconselhamentos, de todas as técnicas que se tem, né, de conhecimento, chega. Mas é aquela coisa que é igual um relógio parado. Você pega o ponteiro e acerta. Mas se ele não tiver consertado, não tiver corda, o que vai acontecer? Vai continuar parado ali. Foi um momento, mas não continua. O que Deus faz não é somente momentos, Deus faz a coisa andar. Normalmente, nem muito nem pouco. O relógio que adianta não atrasa, o relógio que atrasa não adianta. Então tem que ser no tempo certo. E para terminar, conhecer a Jesus não somente nos faz sábios para a salvação, mas também nos faz sábios no nosso caminhar no dia a dia. Cristo é o fundamento do andar em sabedoria. Que Deus abençoe os irmãos. Na próxima terça-feira, se Deus nos permitir, estaremos falando sobre o versículo 10 até o 16, que é Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, o batismo no Espírito, o enchimento do Espírito, para termos a chave de conhecer mais a palavra de Deus. Vou deixar porque aí pode gastar um tempo maior nessa parte do versículos 10 até o 16, na próxima terça-feira. Estou dando hoje sexta-feira porque terça estava viajando aqui na Gana, não podemos dar o estudo aqui, mas hoje foi possível. Eu quero cumprimentar a irmã Ocata e a irmã Marli. Deus abençoe, são bem-vindos. E essa
primeira vez não seja a última, mas de uma a muitas outras que vão acontecer. Amém? Vamos orar ao Senhor então, vamos agradecer a Deus por esse momento de estudo. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos tanto, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor nos tira toda a arrogância do coração quando nos faz ver quem somos, a nossa dependência de Ti. O Teu poder, ele se manifesta em nós para a Tua glória, para o Teu nome ser glorificado. E obrigado por salvar almas, por perdoar pecados e por nos tirar da perdição eterna. E te pedimos que o Senhor use os Teus servos e servas com autoridade, com poder, para que o Teu nome seja glorificado através de nossa vida, pois somos edifícios Teus, lavados em Cristo Jesus, para a glória do Teu nome. Então, amados, nós vamos, na próxima aula, estar fazendo esse estudo aqui, Palavra Viva, né? E nós vamos sempre lembrar disso. Você vai ficar na memória de vocês, nunca mais vocês vão esquecer desse edifício. A Bíblia diz edifício de Deus sobre vós, mas sempre assim: Jesus Cristo é a palavra viva, Filho de Deus, fundamento dos apóstolos e profetas, a palavra escrita, que também é Jesus Cristo, e nós que somos a palavra demonstrada. Aí está. Então nós vamos trabalhar em cima disso. O crente não pode usar máscaras, ele tem que ser o que ele é, e nem pode se julgar santo demais para se impor sobre os outros. Ele tem que ser sempre humilde. O comportamento do cidadão dos céus, o fiel da pesagem, a medida exata daquilo que está sendo avaliado. Precisamos de firmeza e equilíbrio na nossa vida cotidiana. Amém? Deus abençoe, é isso para hoje. Deus abençoe a todos.